Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, entramos na nossa lição de número 3 do primeiro trimestre de 2024. A lição do dia 21 de janeiro traz a natureza da igreja. Essa lição tem como objetivo destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo, apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da igreja e elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela sua identidade cristã neste mundo. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo do 12 ao 27, que diz assim: Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais honestos não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais cuidados uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O texto áureo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12. A verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A palavra-chave, natureza. Introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de alguma delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. O tópico 1, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Ponto 1. Fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica, é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como uma palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. João capítulo 1, versículo 1. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Éfesos capítulo 2 e o versículo 20.
Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vêm pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. O ponto 2, habitada pelo Espírito Santo. A igreja é habitada pelo Espírito Santo, dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito que convence um ser humano do pecado. João, capítulo 16, o versículo do 8 a 11. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, Atos, capítulo 16, e o versículo 14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo o convencimento para a salvação. Ponto 3. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Romanos capítulo 8, versículo 16. Agora, regenerados, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Gálatas capítulo 5 e o versículo 16 e 17. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o. Atos 1 e 8. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência. A sinopse do tópico 1, uma igreja bíblica, é fundamentada na palavra, inspirada por Deus, habitada pelo Espírito e dirigida e capacitada por Ele. Tópico 2. A natureza da igreja nas suas dimensões locais e universal. Ponto 1. Local e visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1 e 2. Aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, 1 Pedro 1 e 1. Nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situadas em diferentes locais. Ponto 2. As particularidades da igreja local. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Filipenses capítulo 4, versículo 2 e o 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3, o versículo 11 e 12. De igual modo, as virtudes, por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação às outras, assim possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Ponto 3. Universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico.
Assim, a Igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Hebreus capítulo 12 e 23. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação. Nenhuma cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo somente há uma igreja. A igreja é divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Mateus capítulo 16, versículo 18. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, são sinagogas de Satanás. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. A sinopse do tópico 2 diz: a Igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. O tópico 3. A Igreja na sua dimensão comunitária. O ponto 1. A Igreja é una. Isso significa que a Igreja é indivisível. Na analogia onde compara a Igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios 12 e 12. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e o exclusivismo, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Éfesos capítulo 4 e versículo 3. Eu vou repetir esse pedaço porque ficou meio estranho. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar, a todo custo, o partidarismo, as preferências e o exclusivismo, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Éfesos capítulo 4, versículo 3. No ponto 2, unidade da igreja, Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Esse texto mostra um anseio do apóstolo pela unidade da igreja, que como o corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. O ponto 3, diversidade na unidade. Isto reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus apóstolos. João capítulo 17. Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. A sinopse do tópico 3, a igreja como corpo de Cristo. Sua forma coletiva deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se ela
se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe, tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo e nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade.